Oi meninas, ótima segunda-feira para vocês. Vim contar aqui algo que aconteceu comigo. Por favor, assiste esse vídeo até o final, porque, gente, vocês têm que aprender a ouvir a voz de Deus. E eu ouvi a voz de Deus e às vezes os nossos planos não é o mesmo do que de Deus. Às vezes nosso coração quer muito uma coisa, a gente quer muito uma coisa, mas Deus quer outra. Então a gente tem que aprender a seguir o que Deus quer pra gente. Bom, quantas vezes aqui eu fiz vídeo, falei muito que meu carro tá com isso, tá com aquilo, falei que eu queria vender, que eu não queria mais ficar com ele. Sabe quando você tem uma coisa que você tá cansado daquela coisa ficar dando errado, daquela coisa ficar dando problema, você tá cansado de tentar com aquilo? Foi o que aconteceu comigo, gente. Eu tava cansada de ficar com o meu carro, cansada de tentar consertar ele nunca fica bom, e a gente decidiu vender. E eu sempre falando aqui, gente, alguém quer comprar meu carro? Sempre brinquei aqui com vocês, né? Então, gente, depois do último vídeo que ele quebrou, eu coloquei ele no desapego por 10 mil. Meu carro é um carro completo, ele é 2008 Flex, ele tem direção, ar, vidro, ele é um carro completo. Ele vale em torno de 18 mil. E como tinha muita coisa para fazer nele, eu fiz as contas e a gente achou que a pessoa ia gastar uns 3 a 4 mil para consertar ele. Então a gente iria vender ele por 14. A gente pediu 10 e a pessoa iria consertar e ia gastar uns 4 mil reais. Então a gente põe no desapego e a gente todo tempo, amor, a gente vai vender. A gente decidido, eu e meu marido vender. E aí uma irmã da igreja falou que ia ficar com o carro. E ela falou pra mim segurar uma semana pra ela. Isso era num sábado. Eu mostrei pra ela o carro. E aí ela falou pra mim segurar até o próximo sábado, que faltava um pouquinho de dinheiro. Chegou no próximo sábado, gente, ela não quis o carro. E eu perdi um monte de gente que tava atrás do carro. Segurei a semana inteira pra ela. Ela falou, deu a certeza que ia ficar com o carro e não ficou. E eu fiquei muito triste, sabe? Muito triste, mas eu tava orando a Deus. Eu falava, Senhor, eu vou vender esse carro, eu vou vender esse carro. Só isso que eu falava pra Deus, que eu queria vender esse carro. Só que no fundo, eu ficava assim, Senhor, eu vou ficar de a pé? Tá bom, gente. Aí eu liguei para todas as pessoas que vieram atrás do carro, pedindo para comprar o carro. Eu falei, a mulher lá não vai ficar. Você não vai querer ficar? Um falou, já comprei um carro. Não, não quero mais. E teve um cara, gente, que falou, não, eu vou aí. Gente, esse cara, eu liguei para ele no sábado. Não, no domingo, na segunda-feira ele veio ver o carro. Falou que vinha ver o carro, que tinha uns 10 mil à vista pra dar no meu carro. Olha como que Deus é, gente. E aí eu fiquei toda feliz. Falei, pronto, o carro tá vendido. Já comecei a contar, né? Com o ovo lá, né? Gente, e aquela alegria veio porque eu tava com muita vontade de vender o carro. Meu marido também, a gente tava super concordando. A gente sempre quis vender esse carro. Nem que fosse pra comprar um carro mais barato. Mas sair, poder ter um carro que possa andar, né, gente? Porque esse carro vive quebrando. O que aconteceu? Meu marido foi trabalhar e o cara me ligou, falou assim, ó, eu vou aí amanhã de manhã, vou buscar o carro, já levo o dinheiro e a gente já vai no cartório, pode ser? Eu vou ficar com o carro. O cara deu a certeza. Eu falei, não, tá certo. Quando meu marido estava trabalhando, tudo, gente, eu comecei a sentir um aperto no coração. Um aperto muito grande no coração. Gente, eu paguei mais ou menos nesse carro uns 25 mil. Porque ele foi parcelado e eu dei um carro de 10 mil de entrada para comprar esse carro. Eu dei um Gol que valia 12 mil. Dei esse Gol e financiei o resto desse carro. E aí eu falei, nossa, eu não tô pegando nem nada do que eu paguei, não tô pegando nem a metade. Falei pro meu marido, mas é assim, né? Carro desvaloriza muito. Mas até então eu não tava com o coração apertado. Comecei a ficar com o coração apertado, gente. Foi ficando horrível pra mim. O que aconteceu? Meu marido chegou em casa e meu marido tava meio quieto. E ele não falou nada de não vender o carro. E eu falei assim pra ele, amor, vamos orar? Ele falou assim, por que, Beth? Eu falei, amor, tô sentindo um aperto no coração. Aí ele perguntou pra mim, por quê? Aí eu falei assim pra ele, eu tô sentindo de não vender o carro, achando que ele ia brigar comigo.
E porque os dois queriam muito vender o carro. E ele falou assim pra mim: Beth, eu não queria te falar nada não, porque você tava muito animada, mas eu fiquei lá no meu serviço com o coração muito apertado de vender o carro. Não pelo fato, gente, de que é 10 mil em dinheiro, você pode comprar um carro menor, sim. Mas quando eu descobri que o carro estava realmente vendido, eu comecei a orar naquele mesmo instante. Falei para Deus: Senhor, se for para mim não conseguir comprar outro carro com 10 mil, então que não venha dar certo esse negócio, me incomoda meu marido, faça alguma coisa, Senhor, mas que a gente não venda. E Senhor, eu sei que nenhum carro eu vou comprar vai vir zero. Com certeza eu vou comprar outro carro que vai ter um defeito para me arrumar. Então, Deus, eu não quero comprar outro carro que me dê muito gasto. E eu não quero pegar esse dinheiro e não conseguir comprar outro carro, ficar de a pé, porque a Eloá precisa de fisioterapia. Eu levo muito a Eloá em médico, eu saio muito com a Eloá, gente. A fisioterapia 2, 3 vezes na semana. É médico, eu preciso muito de carro para trabalhar, para levar ela pro sítio, para buscar ela. Então, assim, não tem possibilidade de ficar sem carro. Eu comecei a orar a Deus, né? E aí aquele incômodo começou a ficar cada vez mais forte, mais forte. Aí, gente, acho que já tinha. Desde quando eu tava grávida, eu não comia lanche. Lanche, sabe? A gente não comia mesmo lanche. A gente comia pizza, essas coisas. Mas a gente não tinha comido mais lanche. E a gente falou assim: vamos comer um lanche? Eu falei: vamos, assim a gente conversa, a gente distrai a cabeça. Tá bom. Aí, gente, eu fui lá, nós comemos um lanche dentro do carro, né? Por causa da pandemia, tudo. A gente ficou conversando, a gente voltou pra casa, já tava tarde, e a gente, assim, o tempo todo pensando em ligar pro cara e desfazer o negócio. E quando a gente foi dormir, a gente orou, tomou banho, orou. E a gente ouviu a voz de Deus, eu, né, na verdade, ouvi a voz de Deus falando pra não vender o carro. Aquilo ali me emocionou. Por quê, gente? Porque eu já tava cansada de ter tantos gastos. Eu já tava cansada de não poder contar com o carro, ter um carro e não poder contar com ele. E o problema, gente, é arrumar ele. Porque você arruma uma coisa, quebra outra, arruma uma coisa, quebra outra. E é muito caro e a gente não consegue. E aí eu falei, como não vender? Como? E eu falei, como que eu vou ligar pro cara se eu já dei certeza, Deus, e agora? Eu preciso desse dinheiro, Senhor, eu não aguento mais ficar com esse carro. Só que aí, a gente vai ouvir a voz de Deus ou a gente vai agir por impulso? E eu sempre falei para Deus assim, eu não quero entrar em um financiamento, eu não quero entrar em uma parcela de R$ 500. Então, em nenhum momento eu queria vender esse carro e fazer uma parcela de R$ 500 em outro. Não queria. E de todo jeito, gente, aqui na minha cidade eu não ia achar um carro por 10 mil, tava muito difícil achar outro carro. Então o que aconteceu? Eu e meu marido conversamos, a gente decidiu não vender o carro. Eu liguei pro cara que já ia vir trazer o dinheiro de manhã, isso já tava bem tarde. E aí eu falei assim pra Deus, bom, se ele atender, porque ele é de outra cidade, é de Deus. Aí a gente não vende o carro, a gente conversa com ele. Se ele não atender, ele não vai vir tão longe pra não levar o carro. Então vamos conversar certinho, vamos ver a reação do cara. A gente ligou pro cara, conversou com o cara, gente, e o cara entendeu super bem. Ele falou que o carro tava super barato, por 10 mil mesmo. Só que ele não poderia dar mais, porque realmente ele não tinha. E, e o carro tava barato, ele queria sim muito carro, mas ele sabe que não é fácil a gente pagar tanto e perder muito. A gente não tava perdendo, gente, metade ou um pouco, a gente tava perdendo um pouco mais da metade. Então, assim, ele super entendeu a gente, aquele alívio, aquele peso no coração, gente, passou na hora e voltou aquele alívio. Então, gente, a gente já tava com os 10 mil garantido de vender o carro. Bom, e aí? Não é fácil, gente. Quando você toma uma decisão, claro que o inimigo vai vir te atormentar, o inimigo vai tentar tirar sua fé e o inimigo sempre vai fazer alguma coisa para falar, mas não é de Deus e agora tá dando errado. Com certeza o inimigo vai te afrontar para ver
Quando você vai murmurar? Quando você vai abrir sua boca? Gente, isso foi na segunda-feira passada. A gente recusou e o cara ia vir buscar o carro. Quando foi essa semana, na terça, acho que foi na terça, o carro quebrou, ficou R$ 300 pra arrumar. Gente, na segunda eu ia estar com o dinheiro, na terça o carro quebrou. Eu poderia falar, Deus, cadê? O senhor não falou pra mim ficar com esse carro, mas é pra ficar quebrando? Não, gente, eu fiquei feliz porque eu tinha cartão de crédito pra arrumar. Sabe que tem meses que meu cartão tá estourado, tá cheio, não tem como passar em lugar nenhum. E justo esse mês, o carro quebrou e tinha cartão. Eu agradeci a Deus, eu parei e falei, Senhor, meu carro quebrou, R$ 300 não tá barato. Mas obrigado, porque, gente, era o que eu tinha no cartão. Por incrível que pareça, meu cartão é de R$ 400, mas só tinha 300. Tinha R$ 306 e ficou 300 o carro. A gente passou. A gente pegou o carro na terça-feira mesmo. E quando foi, acho que na quinta, não, na sexta, gente. Antes de ontem, na sexta, o carro quebrou de novo. Bom, e agora? Eu vou murmurar? Eu respirei fundo, pensei mil coisas, mas mandei arrumar de novo. Sexta agora, gente. Tem 3 dias que a gente pegou o carro de novo. O carro ficou praticamente R$ 500. Quebrou o motor de partida. Ficou 270 à vista em um local, 250 à vista. 250 à vista no motor de partida que a gente teve que pôr. E ele novo, a gente não achava muito barato e a gente teve que comprar no ferro velho, e no ferro velho tem que ser à vista. A sorte que eu tinha feito faxina, de quinta eu tô fazendo faxina, e minha patroa tinha me pagado 2 faxinas atrasadas. Eu juntei as 2 faxinas e paguei o motor à vista, e o cartão não tinha limite. E aí a gente pediu o resto pro patrão do meu marido descontar, gente. Bom, eu sei que teve a mão de obra do cara, que desmontou o motor de partida. Aí a gente já arrumou o farol que não tinha no carro e as lâmpadas de ré que não tinha, porque a gente pega pista, gente, e se voltar sem farol tava horrível. Então a gente mandou arrumar isso. Bom, lá se foram R$ 800 no carro. E eu queria falar com esse vídeo que Deus era maravilhoso, que eu tô com um carro aqui, que se você me aparecer com 10 mil, eu não vendo. Se você me aparecer com 11, com 12, eu não vendo. Mas eu decidi ficar com esse carro mais um tempo e arrumando porque eu não quero entrar em parcela. Porque hoje eu tenho uma filha pequena, hoje eu tenho uma filha que precisa de mim, precisa de um carro. E eu tenho uma filha, gente, que ela vai me dar um gasto quando eu estiver menos esperando. Então eu não posso deixar faltar para ela nada. Eu tenho que ter aquele dinheirinho guardado quando ela mais precisar. Então, hoje meu carro tem um pouco mais de valor para mim, tanto sentimental, porque Deus falou para mim não desfazer dele, e tanto agora, gente, eu não vou desfazer desse carro. É claro, a não ser que parecer, Beth, troca esse carro numa casona. Aí é outra coisa, gente. Mas realmente eu queria contar pra vocês isso, pra gente aprender a ouvir um pouquinho a voz de Deus, porque às vezes Deus, ele fala em pequenos detalhes. Como assim? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, gente. Às vezes você, não sei que não tem nada a ver, é outro tipo de assunto, mas às vezes você não consegue engravidar, tem algo te atrapalhando, porque às vezes tem algo que não esteja agradando a Deus, ou algo, um detalhezinho aí que precisa ser mudado. Então, uma pequena coisinha
pode fazer toda a diferença na sua vida. Talvez você é tentante aí há 2 anos, porque algo nesse tempo está errado, ou tem um negocinho fora do lugar que você precisa arrumar, e aí você consiga engravidar. Não falando de religião, não obrigando você a casar, mas muitas das vezes, tem gente que às vezes mora junto, não é casado, não tô criticando, mas aí às vezes assim a pessoa fala: ai Beth, sabe o que que é? Eu fico guardando dinheiro pra fazer chá de bebê quando eu engravidar, pra fazer uma inseminação, e eu não queria gastar com casamento, e eu não consigo engravidar. Às vezes a pessoa vai lá e casa, gente, e de repente fica grávida. Talvez Deus queira que você conserta aí, talvez o seu casamento, ou algo assim, ou ai Beth, eu não converso com a minha sogra. Talvez Deus queira, assim, um pouquinho mais de paz entre a família. Beth, talvez eu não converso mais com meu pai. Meu pai foi muito ruim pra mim. Eu não tenho conversa com meu pai e com a minha mãe. A gente são muito afastados. Talvez Deus queira ali uma aproximação familiar. E isso vai te abençoar para que você venha engravidar. Para que você não venha carregar talvez um peso espiritual. Ou algo assim, gente. Mesmo que não for dessa forma. Então uma coisa pode atrapalhar a outra que você nem imagina. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está querendo te mostrar uma coisinha tão pequena para você engravidar, tão pequena. E às vezes a gente não consegue ouvir. Talvez um perdão, às vezes alguma palavra que o seu esposo te falou que te machucou e você ainda não conseguiu liberar o perdão totalmente. Uma coisinha bem pequenininha. E talvez você precise disso. Talvez seja ou você magoou seu esposo e você talvez queira pedir desculpa por algo que aconteceu no passado. Então isso pode te ajudar a engravidar. Então espero ter te ajudado com esse vídeo. Ouve a voz de Deus, deixa Ele entrar, pede direção para Ele estar no seu caminho, para quando você for tomar suas decisões, para que Deus venha estar contigo. Um beijo bem grande.